Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui de Série B de Campeonato Brasileiro, meu amigo. Cada vez mais a coisa vai ficando mais complicada para o Vasco na competição. Ontem o Sport venceu o Bahia e agora também se aproximou, está apenas 2 pontos atrás do Vasco. O Vasco vai entrar muito pressionado na sexta-feira contra o Náutico em São Januário. O Vasco não pode negociar pontos nesse jogo. O Vasco tem que vencer o Náutico de toda forma. Vamos falar aqui também sobre Alex Teixeira, né? Que já surge aí alguns rumores que a 777 não deve continuar com Alex Teixeira, né? Para a próxima temporada. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre Paulinho também, que o clima lá no Bayern azedou de vez e pode ser uma opção para o Vasco em 2023. Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball. Você que ainda não tem o aplicativo OneFootball no seu celular, você tá dando mole, mas você vai baixar agora de graça. É isso mesmo, é só vir aqui no link que está na descrição desse vídeo que você baixa o OneFootball gratuitamente. Lá no OneFootball você tem acesso à tabela completa de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, além de poder acompanhar Campeonato Europeu de graça. Isso mesmo, o Campeonato Alemão, por exemplo, você acompanha no OneFootball totalmente de graça, não tem que pagar nada por isso, não é nada ilegal. O OneFootball tem os direitos de transmissão do Campeonato Alemão, então é só você baixar e assistir gratuitamente. Tem os melhores momentos também de todas as partidas de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro em alta definição. Enfim, é um baita aplicativo que você tem que ter no seu celular. O link para você baixar tá na descrição e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só você apontar a sua câmera e baixar completamente de graça. Bom, e a gente começa aqui falando de Série B do Campeonato Brasileiro, porque, meu amigo, cada dia que passa, cada rodada que passa, cada jogo que acontece, o Vasco vai ficando numa situação ainda mais desconfortável, né? O Vasco que já esteve muito tranquilo na tabela, o Vasco já esteve a 9 pontos, né, do quinto colocado, conseguiu perder toda a sua vantagem e viu outros clubes se aproximarem. Parabéns aqui à gestão de futebol do Vasco da Gama, principalmente ao senhor Carlos Brasil, né? Que no momento crucial da competição simplesmente apareceu com o Maurício Souza. Carlos Brasil é um dos grandes responsáveis por esse buraco que o Vasco entrou. Mas claro, sem tirar a responsabilidade também de Jorge Salgado e Companhia Limitada, né? Que no futebol é um desastre desde que assumiram. E inclusive daqui a pouco a gente vai comparar o Vasco de 2022 com o Vasco de 2021. Bom, ontem o Sport venceu o Bahia lá na Ilha do Retiro por 1-0. O Sport tem uma campanha assim tipo a do Vasco, né? Quando joga como mandante, vence. Quando joga como visitante, perde. Ontem, jogando como mandante, venceu o Bahia por 1-0, assumiu a 6ª colocação e agora tem só 2 pontos a menos que o Vasco. Então agora o Vasco é perseguido de perto ali pelo Londrina e também pelo Sport Recife. Vamos dar uma olhada aí nessa classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O líder é o Cruzeiro, né, já na primeira divisão com 62 pontos. Depois vem o Bahia com 51, o Grêmio com 50 e o Vasco fechando o G4 com 45 pontos. Aí vem o Londrina, que joga também na sexta-feira com 44 pontos. E o Sport está na 6ª colocação com 43. O Sport já jogou na rodada. Então o Vasco pode aumentar a diferença ali para 5 pontos mais uma vez, né, em relação ao Sport Recife, caso o Vasco vença o Náutico na sexta-feira. O Londrina vai jogar na sexta-feira após o jogo do Vasco, né, vai encarar a Tombense. Então vamos ver aqui essa tabela completa, né, de jogos da 30ª rodada. A rodada começou ontem com a vitória do Sport 1-0 em cima do Bahia. Teremos hoje Operário e Guarani
e teremos também Ponte Preta e Ituano. E é um jogo que interessa também porque o Ituano é o 7º colocado. Se o Ituano vencer a Ponte Preta, também vai ficar 2 pontos do Vasco. Ou seja, o pelotão intermediário está alcançando o Vasco, né? O Vasco tinha aberto uma distância, mas já tem aí 3 clubes encostando no Vasco. Na sexta-feira, o Vasco encara o Náutico em São Januário, o Grêmio encara o Novo Horizontino fora de casa, o Tombense recebe o Londrina. A gente tem que torcer muito aí para o Tombense vencer o Londrina, né, para dar uma segurada ali no Londrina. No sábado teremos Chapecoense e CSA, Brusque e Vila Nova, Sampaio Corrêa e Criciúma, e a rodada se encerra com CRB e Cruzeiro. Rodada decisiva nessa 30ª rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, o Vasco conseguiu se colocar numa situação de deixar todo mundo maluco, né? De deixar todo mundo muito preocupado. Acho que não tem nenhum torcedor do Vasco nesse momento que está tranquilo, né? Eu tô bastante preocupado. Eu já estive muito tranquilo em relação ao acesso. Achei que o Vasco conseguiria de forma tranquila, mas realmente a situação complicou bastante, principalmente com a aproximação ali dos clubes do pelotão intermediário. E assim, em comparação à Série B do ano passado, para vocês verem como o nível desse ano está muito fraco, né, em relação à Série B do ano passado, e como o Vasco vem fazendo praticamente a mesma campanha. A diferença é que no ano passado tinham times mais fortes, né, que conseguiram ali brigar com mais força pelo acesso. O Vasco atualmente tem 45 pontos, é o 4º colocado, né? Em 2021, o Vasco tinha 43 pontos nessa mesma rodada, ou seja, 2 pontos só de diferença. O Vasco tinha ali a pontuação que hoje tem o Sport Recife. E com 45 pontos, se fosse no ano passado, o Vasco não estaria dentro do G4, o Vasco estaria na 6ª colocação ali, junto com o CSA, estaria 3 pontos atrás do Goiás, estaria 3 pontos fora. Então, assim, o campeonato desse ano está muito mais fraco do que o do ano passado, onde o Vasco, em momento nenhum, teve chance de subir, em momento nenhum esteve dentro do G4, né? Então, o Vasco, se conseguiu acesso esse ano, vai ser muito também por conta da incompetência dos outros clubes, né? Um campeonato que ninguém ganha fora de casa, uma coisa inacreditável. Mas, enfim, que bom que o nível está mais fraco, né? Que pelo menos assim o Vasco ainda está dentro do G4, e vamos torcer para que na sexta-feira o Vasco consiga se recuperar e vença o Náutico em São Januário. Para esse jogo, mais uma vez, ingressos totalmente esgotados. Todos os ingressos para Vasco e Náutico estão esgotados. A torcida do Vasco, mais uma vez, pegando esse time no colo, né? E tentando, de certa forma, colocar esse time na primeira divisão. O Vasco, em São Januário, tem um bom retrospecto, né? E assim, daqui para frente a gente vai ter que vencer todas em São Januário, né? Não vai ter jeito. E a torcida vai ter que fazer a parte dela. O time é ruim, o time irrita bastante, mas é esse time aí que a gente tem até o final do campeonato. Não tem muito o que a gente fazer. Bom, antes de continuar aqui o nosso vídeo, recadinho da 1xBet. Você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, aqui no comentário fixado tem um link da 1xBet. E lá na 1xBet você ganha um bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, faça seu cadastro e ganhe um bônus usando o código promocional aqui do canal Machão da Gama. O link está no comentário fixado e a 1xBet é parceira do nosso canal. Bom, vamos falar aqui agora sobre Alex Teixeira, né? Alex Teixeira que chegou com muita expectativa, né? Com muita festa do torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno depositou muita esperança que o Alex Teixeira podia ser o jogador que faltava para o Vasco dar aquele sprint final e garantir o acesso sem complicações. Mas foi justamente o contrário, né? Desde que o Alex Teixeira chegou, o Vasco não conseguiu engrenar. Não estou dizendo aqui que o Alex Teixeira seja o culpado, longe disso, né? O Vasco realmente caiu totalmente de produção, diversos erros ali da direção de futebol. Não foi culpa do Alex Teixeira, mas o Alex Teixeira até o momento não conseguiu deslanchar, né? Vem acumulando atuações ruins e parte da torcida até já pede o Alex Teixeira no banco de reservas. E uma informação aqui da jornalista Raíssa Simplício, do portal O Gol, é que Alex Teixeira pode não permanecer no Vasco para 2023. Segundo informações da jornalista, a 777, empresa que comprou, né, a SAF Vascaína, que agora gerencia o futebol do Vasco, estuda não renovar o contrato do Alex Teixeira para a próxima temporada. De acordo com a jornalista, a 777 já não era grande entusiasta, né, do retorno de Alex Teixeira, mas
como o jogador voltou praticamente de graça, né, com um salário também bem abaixo da média, a empresa norte-americana não se opôs, né, deu até o ok para que a contratação acontecesse. Mas, para renovar para o ano que vem, os valores serão maiores, né? E como o Alex Teixeira não está desempenhando um bom futebol, as chances de Teixeira permanecer em 2023 não são grandes. Bom, dando a minha opinião aqui, eu continuo achando que o Alex Teixeira é um baita de um jogador no futebol brasileiro. Ele é muito acima da média, mas existe um período ali de adaptação. O Alex Teixeira ainda não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Eu acho que tem que dar tempo ao Alex Teixeira nesse momento. Bota no banco de reservas, vai botando para jogar aos poucos, não tem que ser titular absoluto. Mas eu acho que o Alex Teixeira, quando se adaptar ao futebol brasileiro, pegar o ritmo do futebol brasileiro, ele vai fazer a diferença, seja aqui no Vasco ou seja em outro lugar. Então, que seja aqui no Vasco, né? Para que no ano que vem a gente não veja o Alex Teixeira indo bem em outro clube e aí a gente fica, pô, mas no Vasco não jogou nada. Claro, né? O Vasco nunca tem paciência com ninguém. Então, assim, eu acho que o Alex Teixeira ainda vai vingar no futebol brasileiro, tem muito futebol para apresentar e eu renovaria com o Teixeira para 2023 para fazer parte do elenco. Mas é aquilo, né? Primeiro de tudo, a gente tem que focar aqui nesse acesso para a Série A de 2023. Foco total aqui nessa Série B e só ano que vem a gente pensa na Série A. Bom, e para finalizar, vamos falar aqui de Paulinho, né? Outro cria aí do Vasco da Gama. O contrato de Paulinho lá com o Bayern termina em 2023. E bom, Paulinho não deve ficar mesmo, né, lá na Alemanha. Seu contrato vai terminar e ele vai seguir o seu rumo. Inclusive, há rumores, né, que o Vasco e a 777 monitoram a situação do jogador para, quem sabe, no ano que vem tentar repatriar o Paulinho. E o jogador, inclusive, declarou recentemente que não vem sendo escalado lá no Bayer Leverkusen por conta de questões políticas, né? Políticas internas ali do clube. Então, Paulinho não vai ficar no Bayer para a próxima temporada, vai sair de graça e é uma oportunidade de mercado. Mas como eu disse, né? Cara, o Vasco tem que pensar agora em 2022 para só no ano que vem, com acesso à Série A garantido, aí sim montar esse time para 2023. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!